Quem é o filho dourado? Ele é o escolhido entre os filhos pela mãe narcisista para ser o favorito, o seu filho troféu. E por essa razão, ele é protegido, favorecido e usado frequentemente como seu instrumento de triangulação. Provavelmente sofreu pouco ou nenhum abuso. Normalmente, ele é um menino. Psicologicamente, essa tendência de escolha da mãe narcisista pelo homem é por causa do ódio e do desprezo que ela sente dela mesma. Mas o filho dourado também é só mais uma peça no seu jogo, na sua encenação. Ela trata bem ele porque precisa usá-lo como prova de que é uma boa mãe. Vocês estão vendo o dourado? Olha que exemplo, que filho perfeito. Não me incomoda em nada. Enquanto a bode, tadinha, me dá tanto problema, me faz eu sofrer tanto. As pessoas vão pensar assim: se a fulaninha fosse tão péssima mãe, como que o dourado não é da pá virada também? Tudo minimamente pensado para que o seu papel de boa mãe saia impecável. Na maioria das famílias disfuncionais, é muito fácil identificar quem é o filho dourado, mas em algumas exceções não é tão óbvio assim, porque ele oscila o papel de filho, ora invisível, inadequado e até mesmo bode. Vai depender da conveniência daquela mãe narcisista e também da disponibilidade desse filho em se sacrificar-se e obedecer e fazer tudo que a narcisista quer. E se ele ousar parar de cumprir as regras da narcisista, certamente perderá o seu papel de filho troféu. Embora a gente tenha tendência de romantizar e alguns de nós até invejar o filho dourado, achando ser benéfico para ele ser o favorito, na prática não é bem assim. Ele paga um preço altíssimo pelo favoritismo narcisista. Ele tem o seu crescimento e o seu desenvolvimento pessoal totalmente prejudicado. Muitas vezes tornam-se adultos imaturos e irresponsáveis, além de exibirem problemas sérios de autoestima, autorregulação emocional e em relacionamentos. Ele também não sai ileso. Muitos não trabalham e quando trabalham, eles acham que merece tratamento especial. Querem sempre ser reconhecidos pelo mínimo, porque na dinâmica narcisista, eles sempre foram aplaudidos por nada ou por muito pouco. Acabam frequentemente se frustrando, porque a vida fora do planetinha narcisista, ela é real e eles não estão preparados para serem julgados e tratados conforme o seu merecimento. Alguns dependem a vida toda dos pais e quando não dependem, continuam sugando financeiramente, porque eles internalizaram que os seus pais têm obrigações com ele e ele tem o direito de ser servido, igualzinho como era criança. Por isso, não crescem. Como irmãos, tendem a ser egoístas, frios e distantes. Não desenvolvem a autorresponsabilidade, porque tudo o que faziam, a culpa sempre era do bode. Os que acham que possuem apenas um gênio forte como a mãe, provavelmente também têm o mesmo transtorno que ela. Diante dos abusos contra o bode, normalmente agem de forma apática e indiferente. Alguns até participam das agressões. Uns se calam por medo de perder as vantagens e outros por pura covardia. Muitos até defendem a atitude da mãe, mesmo ele sendo a pessoa da família disfuncional que mais testemunhou tudo que o bode sofreu.
Imagina como não fica a cabeça de uma pessoa assim, que compactuou com as injustiças e todas as atrocidades, calado. A mãe narcisista também não ama o filho dourado. Essas vantagens que ele recebia eram apenas disfarce de amor materno por causa do seu teatro. Então, ele não sabe também o que é amor e por isso é tão difícil ele ter um relacionamento funcional. Criam o hábito normalmente de se envolverem em relacionamentos amorosos dramáticos e caóticos. Somente na fase adulta é que percebemos quão alto é o preço pago pelo dourado. A educação narcisista, ela é falha até com o dourado, porque não o prepara para a vida e falhou em torná-lo um adulto autônomo e sensato. Ele é a prova viva da total incompetência da narcisista em educar e criar um filho. Porque até quando ela tenta comportar-se como uma boa mãe, ela é uma influência tóxica e nociva. E o seu filho favorito se torna um adulto dependente, imaturo e frágil. Então, gente, não tenham inveja do dourado. Falo isso porque provavelmente são os bodes que estão assistindo, porque vocês que descobriram o transtorno da mãe de vocês e querem aprender e se libertar dos seus traumas. Poucos são os dourados que acordam para a dinâmica narcisista e começam a correr atrás dos prejuízos. A maioria opta pela conveniência e as vantagens que recebem são cúmplices do abuso que você sofreu. Porque sim, gente, eles lembram. Então acredite, ser um filho dourado de uma mãe narcisista, ao contrário do que você imaginou, essas pessoas normalmente não buscam ajuda, muito menos autoconhecimento. Então são eles que carregam o fardo de serem filhos de uma mãe narcisista para o resto das suas vidas, como se tivessem literalmente uma maldição.